Durante a minha trajetória de vida, pude perceber que o fundo do poço e a escuridão fazem parte da nossa natureza humana. Sentir-se perdido, sem rumo, sem saída e sem esperança pode acontecer uma ou mais vezes ao longo da vida. Em todas as escuridões pelas quais passei, tive a chance de experimentar o poder da luz, da esperança e da resiliência. Ter superado alguns desses momentos e encontrado esperança ao final de cada um me motiva a compartilhar essa luz que me alcançou tantas vezes com outras pessoas. E se você estiver passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Há sempre uma luz capaz de te ajudar a recomeçar e a trilhar um caminho mais iluminado. Espero que esse episódio toque seu coração. Um abraço forte da Jessie. Gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do Poder da Luz. Hoje, assim, eu tô muito feliz que eu tô aqui com uma das pessoas que me inspirou muito, né? Nesses meus últimos anos empreendendo. Então, pra mim, assim, tá sendo um prazer estar aqui com ela. E eu queria que vocês aproveitassem muito esse episódio, que eu tenho certeza que vai ser incrível. E a gente vai conseguir entregar muita coisa bacana pra vocês, né? E eu tô aqui com a Yara Freitas. Olá, tudo bem, meu amor? Tô Como bem, é que tá? tô muito feliz, gente, de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, assim, com esse carinho. Eu falo que muito da minha trajetória, realmente, o propósito principal, assim, é despertar outras mulheres para a melhor versão delas. E eu acho que quando a gente consegue inspirar alguém, assim, a gente tá caminhando na direção correta. Obrigada. Com certeza. Eu que te agradeço, tá? Por ter aceito o convite. E assim, pra mim, eu falo que você me inspirou nesses últimos anos, porque, de fato, eu tava vivenciando um momento na minha carreira, assim, que eu não entendia o que tava acontecendo. Eu olhava pra toda a minha trajetória e falava, gente, o que tá acontecendo comigo, né? Cadê aquela pessoa que gosta de fazer tudo, que, assim, tá sempre disposta? E aí, eu vi um vídeo seu no Instagram, não conhecia, você e tudo mais, foi em 2022, então tem 2 anos, mais ou menos. E aí eu vi um vídeo, né, de você contando sobre a sua trajetória com o burnout. E aí naquele vídeo eu entendi, eu falei, nossa, pera, mas eu acho que eu tô vivenciando exatamente isso que ela tá explicando aqui. Eu consegui dar nome aos bois, sabe? E aí eu consegui entender o que tava acontecendo comigo, e eu falei, não, eu preciso dar atenção pra isso, né? E assim, eu acho muito importante, né, quando a gente consegue falar sobre esses problemas, né, que ainda é um tabu muito grande, infelizmente. E aquele vídeo foi muito importante pra mim, porque a partir dele eu consegui me movimentar, né, e poder dar atenção ao que eu precisava no momento. Então, assim, eu falo que aquele vídeo, assim, foi um marco mesmo, sabe, na minha trajetória. E quando eu pensei, né, em fazer um podcast pra contar, né, essa história, eu falei, eu preciso tentar chamar ela, né? Eu nunca imaginei que o convite, assim, surtiria efeito, né? Mas deu tudo certo, porque você é uma pessoa muito próxima, né, dos seus seguidores. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada mesmo de estar aqui discutindo esse tema com você, né? Porque, igual eu te falei, foi num momento muito importante que eu vi. Então, eu acredito que outras pessoas também estejam passando, né, pelo que a gente passou. E precisa ouvir, né, o que a gente vai discutir aqui e tudo mais. Então, é muito importante mesmo, né? Todo esse movimento. Com certeza. É muito importante a gente ter clareza, né? Eu falo que um sentimento ou enfim, coisas que são subentendidas, elas só vêm à tona quando a gente consegue trazer clareza e consciência, né? Sair daquele plano da emoção, do oculto, do que não pode ser visto, pro que realmente é. Então, eu acredito muito nessas trocas justamente por isso, assim, porque a gente consegue ativar a pessoa para perceber uma coisa que às vezes ela sente, mas ela não consegue ter clareza, né? Então, ela não sabe discernir, assim. E quando a gente consegue compartilhar essa experiência através de vivências mesmo, né? Tipo, aconteceu desse jeito, eu senti isso, depois aconteceu isso.
Aí é isso que você falou, você tem aquele senso de identificação. Você falou, mas eu também tô nisso. Mas também parece com isso. Porque às vezes o que falta mesmo é a gente parar pra estar atento, né? Às nossas emoções, ao que tá acontecendo dentro e fora de nós, assim. Pra gente conseguir mudar o rumo ali da situação. E hoje você tá bem, né? Sim, tô no processo de recuperação. Eu até tava assistindo um vídeo seu, né, que você postou no YouTube. E aí estava falando, né, que assim, você passou por isso em 2019, né? Eu até depois gostaria que vocês contassem um pouco mais pra galera conhecer essa história também. E aí eu vi o vídeo, né, e aí você falou, olha, gente, é muito difícil falar sobre isso enquanto a gente tá vivenciando, né? E você fala que você já passou por isso, você tá melhor hoje, né, e tem solução. Então, eu acho que isso é uma forma de esperança, né? Eu tô no processo ainda, né? Terapia, muito tratamento. Mas tô superando, né? Tô conseguindo dar os meus passos e seguir minha vida, né? E, assim, é muito gratificante pra mim poder estar aqui, né? Falando com as pessoas que têm solução. Porque quantas vezes a gente acha que não tem solução, né? Que não tem saída e que nunca vai resolver, né? Então, é muito legal, igual você, né? Que conseguiu superar, né? Todas essas fases. Você fala que foram 2 burnouts que você teve? Tive 2. 2 né? episódios. Sim. E eu até coloquei o tema do podcast, né? Renascendo após o burnout. Porque a gente precisa se refazer mesmo, né? E é um processo longo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi que você começou a perceber os primeiros sinais. Então, eu tava palestrando esse final de semana e eu falei justamente isso, que não foi do dia pra noite, né? A gente nunca acorda um dia e vê que chegou ali no fundo do poço. A gente vai caminhando pro fundo do poço, a gente vai descendo um pouquinho, a gente escala ali na paredinha, para um pouquinho, segue descendo. Então é muito assim, ninguém cai de uma vez por todas, né? Sim. Tipo, do nada, um precipício aqui. Então, foi uma sequência de pequenos fatos que me levaram pra esse lugar. Começando pelo excesso. O burnout, ele sempre vai vir, né, de um excesso. Ou de vários excessos. No meu caso, eram vários. Mas, assim, uma exaustão extrema devido a um trabalho extremo. E, normalmente, né, está atrelado ao excesso de trabalho. E eu comecei a sentir... O primeiro sinal foi uma crise de pânico. Eu nunca tinha tido isso. Eu sempre, assim, né, eu não entendia, na verdade. Eu falo que quem tem ansiedade, quem já teve alguma crise de pânico, quem já teve aquela questão de fobia social, não é uma coisa simples, assim, de lidar, né? É algo que realmente foge do controle do racional ali. É uma coisa que te toma plenamente, que você deixa de pensar e de discernir, de ser quem você é. Não é normal. E eu não sabia disso. Pra mim era tudo ok. E eu não esqueço, eu tava dirigindo, eu tava na Prudente de Moraes, aqui em BH. E de repente eu parei, assim, no meio do trânsito, eu não conseguia pisar no acelerador, eu não conseguia desligar o carro, meu carro era manual. Então eu tirei o pé da embreagem, o carro morreu, eu não conseguia acelerar. E eu comecei a sentir muita ansiedade, meu coração um aperto absoluto, e minha mão começou a suar. E, tipo assim, foi uma coisa, sei lá, de 6 segundos que parecia que tinha durado a eternidade, eu não conseguia sair do lugar. Aí, quando eu senti que tava começando a passar, eu falei, eu tenho que encostar meu carro e eu tenho que pedir alguém pra me buscar, me tirar daqui. Tipo assim, eu não sei o que eu faço, eu não consigo dirigir. Tanto que uma das primeiras coisas que eu vivi, assim, nesse momento, foi parar de dirigir. Eu fiquei traumatizada e eu sou apaixonada por dirigir. Eu fiquei 6 meses sem encostar a mão no volante. Nossa. Tipo assim, eu pedia meu pai e minha mãe pra me levar e me buscar em todos os lugares. Eu tirei carteira com 18 anos, mais um dia. Tipo assim, eu era obcecada por dirigir. Sim. Então, foi muita loucura. Eu falei, gente, eu fiquei com medo. Tipo assim, eu nunca tinha tido medo de nada na minha vida. Isso já foi muito estranho pra mim. Depois eu não conseguia comer mais. Tipo assim, eu não tinha vontade de comer nada. Eu não tinha vontade de beber água. Eu não queria nada, assim. Eu não conseguia. Tudo que eu comia, eu sentia que eu ia passar mal. Eu não tinha vontade de comer, fome nenhuma. E aí, eu ainda segui fazendo exercício. Eu tenho tinha um personal na época que é um grande amigo hoje, que foi uma das pessoas que me despertou, assim, pro tratamento mesmo e pra necessidade disso. E eu lembro
que ele falava, cara, eu vou ir te buscar pra você treinar. Isso me ajudou demais, porque assim, se não fosse ele, eu falo que é o Pedro, eu não sei o que ia ter sido, não, de verdade, assim, porque eu acho que o exercício, né, o estímulo hormonal que o exercício te proporciona é libertador, assim, sabe? Eu tava me prendendo de diversas formas, mas quando eu fazia o mínimo ali do esforço físico, a minha mente funcionava de uma forma diferente. Tipo assim, eu tinha sensação de presença, sabe? Sim. Porque eu falo que nesses momentos e nesses estágios emocionais de extrema vulnerabilidade, você perde a localização do tempo. Você não sabe se você tá no passado, se você tá no presente, se você tá no futuro, se você quer estar aqui, se você não queria estar aqui, você perde, assim, a sua localização, assim, você não entende o que é que tá acontecendo mesmo, assim, é como se você estivesse num quarto escuro, preto, frio e sem nenhuma luz, né? Sem nenhuma fresta de luz. Nada tem razão ali dentro daquele lugar. Então, o exercício, como era muito intenso os meus treinos, eu sentia mais presença. E isso foi me dando uma certa sensação de que eu ainda existia, sabe? De que eu tava viva, assim. Sim, então ajudou E na muito, época eu não né? tinha a menor noção disso. Eu só ia porque o Pedro enchia o meu saco. Eu falava, velho, eu vou, tô pagando, eu vou. Mas assim, eu empurrada. Tinha dia que eu chegava na Boetec, eu deitava na sala de yoga no colo dele, assim, na perna dele. Sim. E eu chorava. Eu ficava 45 minutos chorando. Até a hora que eu não aguentava mais. E aí eu voltava pra loja. Tipo assim, que era perto da loja, né? Eu ia treinar e voltava. Então, assim, muitos momentos desafiadores. E é muito isso que você falou. Porque a sensação que a gente tem é que nunca vai passar, né? Sim. A gente pensa A assim, gente se perdeu, né? Tipo, nossa. Isso aí agora não tem solução, assim. Sim. E eu criei várias desculpas pra mim mesma. Então eu falava assim, olha, realmente, eu só consegui tudo que eu consegui tão nova porque eu não ia sobreviver. Tipo assim, eu não ia conseguir ter muito tempo de vida. Então, na minha cabeça, ali, naquele momento, eu tinha plena consciência e convicção de que eu não queria mais e de que era o fim. Então, assim, olha que loucura. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Eu tinha certeza, tipo assim, eu não tinha nenhuma dúvida de que era o momento mais drástico da minha vida, porque daquele ponto ali eu não conseguiria ultrapassar, eu não conseguiria ir além. E o terceiro ponto, assim, que foi o grande sinal, foi a falta de sono. Eu tive uma privação de sono muito grande, e aí eu fiquei 5 dias acordada, assim. Nossa. Eu cochilei alguns momentos, assim, algumas noites, assim, eu dava uma cochilada de 1, 2 horas. Mas, assim, eu fiquei desesperada. Aí, essa hora, eu falei assim, não tem mais o que fazer. Como que eu vou dormir? E eu não tomava remédio pra dormir. Melatonina, eu podia virar um pote de melatonina que não resolvia. Nossa. E aí, eu falei, eu preciso de terapia. Eu preciso de alguma coisa. Porque, ao mesmo tempo que eu não queria continuar, eu não via uma forma de não continuar, sabe? Sim. Eu nunca pensei na melhor forma de dar um fim na minha vida. Então, eu só queria, de certa forma, acabar com a dor. E eu acho que é todo mundo, né, que passa por esse momento, assim, de depressão, assim. Porque o que aconteceu? O meu burnout, ele se desdobrou em uma depressão atípica. Que é uma depressão que não tem um fator genético, que não tem um fator isolado, um fato, na verdade, né? Por exemplo, uma perda, um trauma, um fato traumático, um fato triste. Enfim, não tinha isso. Então, realmente... A vida tava normal? Tava tudo ótimo, certo. tava tudo normal. Eu tava maravilhosamente bem. Vida profissional, assim, né? Os estresses normais, cotidiano, nada extraordinariamente desafiador pra eu falar, não dou conta. Isso foi o auge pra mim. Mas, assim, realmente foi um basta do meu corpo, sabe? Eu vim tendo alguns sinais. Então, assim, antes disso acontecer, eu tive um cálculo renal, eu tive uma dengue hemorrágica, aí eu tive um déficit de vitamina muito grande pós-dengue hemorrágica, emagreci muito. Então, tipo assim, o meu corpo, ele veio me dando vários mini sinais de, tipo... Tira o pé do acelerador, dá uma respirada. Tipo, você não tá dando conta, você tá muito cansada. E eu ficava só assim, não, vou dar conta só mais um pouco, eu dou conta. E aí, tipo, chegou nesse fato drástico, assim, né? Eu realmente me vi num lugar de total incapacidade, assim, de não conseguir levantar da cama. Mesmo, assim. Eu não conseguia levantar do meu quarto pra ir pro banheiro. E, assim, foi um período mais ou menos de quanto tempo, né? Esses sintomas que você descreveu? Tem uma base, assim, de... Eu não sei exatamente o tempo, rápido. mas foi, tipo assim, do dia da crise até esse momento de cama, foi 1 mês. Entendi.
foi bem rápido, assim, sabe? Foi uma coisa assim, foi uma sequência de fatos, assim. Sim. Porque eu também já tava meio doente, né? Então eu vim de várias coisas, uma atrás da outra. E aí, acho que foi novembro ou dezembro, eu fiquei bem mal. E a partir daí foi uma sequência de dias muito difíceis, assim. Sim. Que deve ter durado nesse grau de dificuldade, mais ou menos uns 4, 5 meses, assim. Até eu entender que realmente eu precisava de um psiquiatra, eu precisava de terapia. Sim. Eu precisava de tentar comer, né? Eu precisava de tentar treinar. E eu falo que muita gente falava comigo assim, eu lembro muito. Muita gente não, porque eu também não me abria com muitas pessoas, mas algumas pessoas falavam assim comigo. Mas, Yara, é só você querer. Só que eu queria muito. Eu queria pra caralho. Queria muito tá bem. Sim. Eu queria sair daquele lugar. Foi o pior lugar que eu já fui. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu tinha toda a força. E eu sou uma pessoa muito forte. Naquela época, eu brinco que, tipo assim, eu desconheço uma Yara mais forte do que a Yara dessa época. Eu tinha muita força, eu tinha muito vigor, eu tinha muita vontade, sabe? Sim. De superar. Mas não foi o suficiente, assim. Eu não conseguia. Era como se eu tivesse... E eu acho que essa é a sensação de muitas das pessoas que estão passando por momentos assim. É como se a gente tivesse 800 quilos amarrado em cada pé. E você tentasse dar um passo, tipo assim, não tem como. É impossível, nem com toda a força da história do universo você vai conseguir fazer isso, entendeu? Sim. Então... Eu acho muito... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Mas eu acho muito importante exemplificar isso, né? Trazendo a sua história. Porque para alguém que nunca passou por isso, é o que você disse, né? É muito difícil entender a dimensão. Porque vai além, né? Do que a gente consegue explicar, assim... Eu acho que só vai entender mesmo tudo isso que a gente tá falando aqui só alguém que tenha passado por isso, sabe? Eu tenho essa visão de que é tão coisa da cabeça mesmo, assim, né? Que acontece lá dentro, que a gente falando, assim, ainda fica muito difícil, né? De alguém entender, mas como você não consegue tomar uma água? Como você não consegue levantar da cama pra ir ao banheiro? Levantar da cama pra fazer coisas básicas da vida, sabe? Recentemente eu passei por uma crise depressiva e eu tinha dificuldade de levantar da minha cama. Às vezes até eu mesmo me auto-julgava, falava, nossa, como eu não tô conseguindo, tipo, comer, me alimentar direito, fazer coisas tão simples e tão pequenas, né? E pra quem nunca passou por isso, jamais vai entender, né? O quão, assim, real é essa falta de força, né? Que a gente tem pro básico. Não, é muito bizarro, porque quem não viveu... E eu, assim, eu não julgo também, porque eu já fui a pessoa que estive do outro lado, entendeu? Sim. Então, eu já fui a pessoa que falava assim, levanta, sim, vai fazer alguma coisa, tenta ler alguma coisa que você gosta, encontra os seus amigos. Gente, mas é uma coisa, assim, é como se alguém tivesse te tirado da tomada. Realmente. Assim, e tirado todas as emoções que existem dentro de você. Então, assim, é um excesso de não sentir. E aí, quando você tem um excesso de não sentir, nada faz sentido. Porque, assim, se você ainda tá sentindo medo, é uma emoção. Se você tá sentindo ansiedade, é uma emoção. Se você tá sentindo tristeza, é uma emoção. Se você tá sentindo felicidade, é uma emoção. Então, tipo assim, você sentir as coisas, você tá vivo. Sim. Você sentir dor, você tá vivo. Quando você para de sentir tudo, você fala assim, você morreu. Eu morri. Entendeu? Sim. Então, eu falo que é muito isso, assim. E eu falei isso esse final de semana também. A pior morte é a que acontece em vida. Nossa. E eu senti isso. Eu estava morta. Entendeu? Então, eu refleti muito, assim, depois desse momento todo. Porque quem não viveu não vai conseguir compreender nunca. Até a nossa postura tem que ser diferente. Hoje, se eu vivo qualquer circunstância desafiadora e alguém chega pra mim pra falar alguma coisa com pleno desconhecimento de causa, eu não tenho mais a postura que eu tinha de raiva quando eu tava no pior momento da minha vida e as pessoas me falavam as coisas, sabe? Porque, assim, além de tudo, não era só o que as pessoas estavam me falando. Eu me achava extremamente ingrata. Eu falava, gente, olha a vida que eu tenho. Sim. Olha tudo que eu consegui, olha o tanto que eu sou abençoada. E eu tô aqui, tipo assim, eu não queria sentir aquilo e eu achava que eu tava sendo muito ingrata. E isso só piorava o que eu sentia, sabe? Porque era uma areia movediça, assim. Cada coisa que eu pensava me colocava mais afundada no que eu tava sentindo.
Então, todas essas considerações de todas as pessoas, assim, nossa, olha o tanto de motivo que você tem pra agradecer, nossa, olha o tanto que você é abençoado, Yara, olha a sua vida, olha o tanto que tá dando certo isso. Então, assim, você tem saúde, você tem os 2 pernas, dois braços, você tem tudo, você é entendeu? Sim. E aí, isso tudo só deixa a gente mais ansioso, tipo, mais assim, mano, eu sou uma bosta, Incapaz, por que eu tô sentindo isso mesmo? Eu sou um lixo, só que muito não ruim. é sobre você querer ou não, né? É um Sim. sentimento que realmente tem uma força, assim, muito além. E essa força, ela consegue se tornar exponencialmente maior quando a gente não consegue trazer clareza e consciência dos nossos sentimentos Perfeito. para dentro de nós. Então, tudo que a gente sente se torna maior do que aquilo que a gente tem consciência. E quando as nossas emoções, elas conseguem dominar a nossa consciência, a nossa racionalidade, aquilo que de fato é, a gente fica completamente vulnerável. Com certeza. E com toda certeza, essas emoções desafiadoras num cenário desse, elas tomam conta de tudo. E aí não tem vez mesmo, assim. Acaba, igual eu falo muito com a minha psicóloga, né? Eu falo com ela, nossa, parece que a negatividade tá me engolindo, sabe? Tipo assim, os sentimentos ruins me engolem, assim, sabe? Engole meu cérebro, tipo, que a gente faz tanta força pra tentar mudar aquele cenário e não dá, sabe? Eu falo, nossa, é muito forte, né? Toda essa sensação. E essa falta de presença também, que é o que você fala, tipo, a sensação de não se sentir vivo, né? É muito complexo. E assim, você falou, né, que você tava num estágio bacana de vida e tudo mais. E no seu segundo burnout, como que tava toda essa situação? Porque você já tinha tido um, e aí você teve o segundo também. E assim, o cenário tinha mudado, as coisas ainda estavam caminhando. No primeiro, eu tava terminando a faculdade, a loja tava começando a crescer, a We Are Intimate já tava tendo uma visibilidade bem legal, a gente tinha assumido alguns projetos maiores. E o segundo, eu tava vivendo um momento de muito crescimento também na outra empresa, que é a Versiane Swim, minha segunda empresa. E eu tive que dar um gás muito intenso, assim, em relação às demandas e escala de produção, enfim, muitos problemas, assim, também operacionais e dores do crescimento mesmo, sabe? E é muito legal a gente ver o quão mais resiliente, mais preparado a gente fica a cada desafio. Então, assim, eu falei isso hoje. Falei, gente, se fosse a Yara de 2019, hoje eu tava de cama. Sem sombra de dúvida. Eu tava no hospital internada. Sim. Só que a gente vai construindo, assim, né? O nosso propósito de existir e a nossa razão de estar aqui é realmente consolidar dentro de nós versões mais preparadas de nós mesmos. Não é sobre o outro, né? Então, quanto antes a gente entender que o nosso processo é sobre nós e que o nosso processo é sobre a nossa evolução e o nosso processo é sobre sermos hoje melhor que ontem, a gente consegue entender que existe uma razão por termos desafios semelhantes em graus maiores, né? Sim. Então, era muito difícil naquela época, mas depois veio um outro ciclo muito difícil. E esse outro ciclo muito difícil me testou de novo para que eu me preparasse. E eu estou preparada para um terceiro nível muito difícil. Só que nesse terceiro nível muito difícil, eu consigo contornar algumas situações. Então, é como se, tipo assim, se eu não aprendesse, né, com esse segundo, eu viveria um terceiro numa mesma situação. E a gente tem uma memória muito curta. Então, a gente esquece, né, as merdas que a gente fez que levou a gente para aquele lugar. Então, mais uma vez, excesso, mais uma vez, uma carga excessiva, só que nesse novo cenário com 2 empresas. E aí, 2 empresas, privação de sono, contrariando a minha vontade para estar em um lugar que eu não gostaria de estar. Eu tava num evento no Expo Minas, um lugar, tipo assim, eu não queria ter ido, sabe? Então, assim, me colocando em situações que eu não tinha que me colocar. Sabe? E quando isso aconteceu, eu tive uma crise de epilepsia no meio de um evento, tipo assim, acordei numa ambulância, extremamente, assim, inconsciente, eu não sabia nada que tinha acontecido, eu só assustei muito com isso, e aí depois tudo que eu fiquei sabendo, as pessoas me contaram, fui pro hospital, fiz 1 ano de acompanhamento com o neurologista, fiz vários eletroencefalogramas, tomografia, tipo assim, não tinha nada, tudo perfeito, maravilhoso, tipo assim, todos os meus exames ótimos, e aí eu já tava comendo muito bem, treinando muito bem, né, tipo, não tinha perdido
tanto a conexão, assim, com o meu corpo, com a minha mente, terapia em dia. Foi realmente um pico de exaustão física e uma contrariedade. Não sei nem se seria essa palavra, mas eu estava contrariando a minha vontade de estar em um lugar, assim. Entendi. E eu acho que isso também me ensinou muito, sabe? Sobre os meus limites, sobre dizer não e sobre fazer o que eu realmente acredito que eu deveria estar fazendo. Sim. Então, quando eu escolho estar num lugar é porque eu quero estar, sabe? Sim. Eu hoje não tenho muito mais esse cenário de ficar fazendo média com os outros a custo da minha saúde mental. Sim. E quando eu vejo que algo não faz sentido pra mim, ou não faz sentido com o que eu quero construir, com o meu propósito, com os meus ideais, com os meus objetivos, eu realmente abro mão e eu falo não e dou a quem doer, porque eu entendi também que eu preciso me priorizar dentro das escolhas que eu fiz, sabe? Que não é uma rotina tranquila e tendo escolhido isso, eu abro mão de outras coisas, assim. Entendi. Eu já entendi que eu não consigo abraçar o mundo e eu falo muito que, tipo assim, o terceiro não vai vir. Não, De não jeito vai, não, nenhum. amém. Em nome Pois de é. Jesus. Eu acho que, assim, todo movimento, né, que você tá fazendo agora é um movimento correto, né? Que é de fazer terapia, né? Que você fala muito sobre isso também. Cuidar de você, se priorizar, né? Então, assim, você tá indo no caminho, né? Eu acho que isso já é já aumenta as suas chances de não ter um terceiro, né? Porque, assim, o burnout, ele tá ligado exatamente a fatores de estresse, né? Igual você fala, de excesso, né? Então, hoje em dia, você tenta ponderar, né? Onde você gasta sua energia, tudo que você faz no dia a dia. Igual você falou, hoje você tem um outro nível, né? De responsabilidade, de desafios. São desafios maiores, mas hoje você consegue já lidar com eles de uma forma que o seu corpo não vá se cansar tanto, né? Sim, na verdade não é nem meu corpo se cansar tanto, mas assim, eu coloquei prioridades na minha vida. Primeira coisa, hoje eu não tenho medo de dizer não. O sim, eu tava ouvindo esses dias um livro, inclusive fala sobre foco, e ele fala que o sim é óbvio. Sim. Qualquer dúvida ou qualquer não certeza do sim é não. Então, se você pensa no talvez é não, o sim, ele é óbvio. Você quer fazer isso? Sim. Se você fala assim, ai, você não quer. Entendi. Então, assim, quando eu entendi isso também, do sim ser óbvio, eu comecei a eliminar várias coisas que antes eu ficava cogitando, considerando. Hoje, se o sim não é óbvio, pra mim é não. Entendi. Então, assim, isso poupou muito tempo. Priorizar o que realmente é importante. Então, assim, hoje eu não abro mão, custe o que custar, de me conectar com pessoas que eu realmente amo genuinamente. Então, esse final de semana eu tava lá em casa, eu falei, nossa, será que hoje eu tô exausta? Aí minha amiga me ligou, eu tava muito cansada na sexta-feira. Aí minha amiga me ligou e falou, amiga, vamos almoçar? Isso era 9 horas da manhã, eu tinha uma agenda na sexta de entrevista, pau quebrando e tudo acontecendo. Aí ela falou, amiga, vamos almoçar comigo? Eu falei, vamos, aonde? Aí ela, vamos no Madeiro? Uhum. Aí eu falei, gente, que isso? Sexta-feira, olha minha agenda aqui, eu vou parar tudo. Aí eu falei, vamos. Aí ela me ligou meia hora depois e falou assim, vamos no cinema? Aí eu falei, gente do céu. Eu falei, ué, ganhou na loteria. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu falei, vamos. Nem pensei, sabe? Assim, eu pensei assim, falei, vamos. Aí eu falei, vou buscar minha filhada na escola, ela vai com a gente. Eu busquei a Valente na escola, levei com a gente foi no Madeiro, foi no cinema. Depois eu saí do cinema, fui pra casa, fiz a entrevista, gravei um conteúdo no final de semana, a Tina tava lá em casa. Aí a gente ligou pra uma amiguinha dela, ela queria encontrar a amiguinha dela. Aí eu liguei pra minha amiga e falei, amiga, ela lá pode vir aqui pra casa pra dormir aqui? Ela, amiga, mas você vai ficar quase 2, que loucura, sexta-feira. Eu falei, vou. Trouxe as duas pra minha casa, a Aninha deixou ela lá, e fomos pra piscina, nadamos, fui pra sauna, voltei, fiz jantar pras meninas, vemos filme. Tipo assim, isso me traz vida também, Sim. sabe? Então não é sobre deixar de fazer algo. É sobre fazer o que te abastece também, sabe? Sim. Porque realmente, hoje eu tava falando isso no escritório, na reunião com o pessoal. Tipo assim, ninguém sai pro trabalho falando, yes, vou trabalhar hoje. Nossa, que bom, eu amo trabalhar, eu quero fazer isso. Sim, a gente trabalha e faz o nosso melhor, né? A grande maioria das pessoas, assim, que estão comigo hoje, né? São todas, assim, estão fazendo um bom trabalho. Mas estão fazendo um bom trabalho pelo que o trabalho proporciona. Não é porque é obcecado, fanático, enlouquecido, extremamente feliz no trabalho. A gente faz o trabalho que tem que fazer. E nisso a gente faz um bom trabalho porque a gente quer crescer, a gente quer realizar os nossos sonhos, a gente tem objetivos. Então, assim, é sobre fazer o que tem que ser feito como obrigação. Mas também é sobre tratar como obrigação o que te faz feliz.
o que te abastece, o que te traz paz, o que te equilibra, sabe? Porque é muito fácil ir pro trabalho porque tem um chefe me esperando que me paga. Mas é difícil ir pra terapia quando eu sou minha própria chefe. É difícil treinar quando eu sou minha própria chefe. Sim. É difícil comer bem quando eu sou minha própria chefe. Então, se tivesse alguém pra eu prestar conta, talvez eu faria. Então, eu falo que se a gente deixa, né, algumas coisas essenciais de lado e a gente foca só naquilo que alguém tá obrigando a gente a fazer, né? Porque tem gente que tem essa percepção. A gente deixa de nutrir aquilo que realmente importa. A gente deixa de nutrir aquilo que é realmente essencial. Então, tipo assim, aprender a falar não e tratar com a mesma importância as minhas demandas pessoais como eu trato as demandas da empresa. Então, a minha agenda tem devocional, a minha agenda tem acordar, tomar banho tranquilamente. Isso é um tempo que eu faço questão de ter com qualidade. Tomar o meu café, tá na minha agenda. Almoçar, tá na minha agenda. Lanche da tarde, tá na minha agenda. Jantar, tá na minha agenda. Ir dormir, tá na minha agenda. Entendeu? Sim. Da mesma forma que tem reunião disso, reunião daquilo, compromisso disso, gravar podcast, reunião com o time, encontrar com fornecedor. Todas as coisas que importam estão na agenda. E eu entendi que eu tenho que ser minha maior prioridade. Eu tava falando isso esse final de semana. Eu sou a única peça indispensável para os meus sonhos se realizarem. Então, eu preciso me colocar nesse lugar. Sim, eu acho que quando eu demorei muito também, sabe? Me colocar nesse lugar de prioridade, de cuidar, de entender a importância, né, da saúde. Porque, assim, eu sempre tive uma sede muito grande de fazer as minhas coisas acontecerem e tudo mais. E, assim, eu comecei muito nova também, né? Como você, já tô quase 10 anos aí empreendendo. E, assim, eu sempre ia com muita sede ao pote, sabe? E aí, essa rotina, né? Que a gente vai indo, fazendo. E o meu foco era somente a empresa, sabe? Então, queria só fazer a empresa crescer, aprender mais. Porque, assim, na época eu tinha uma hamburgueria, né? Quando aconteceu comigo. E aí, eu ficava, sabe? Nesse movimento de priorizar. E, assim, não tinha tempo pra nada. Não tinha tempo pra família. Não tinha tempo pras pessoas que eu amava. E adiava, assim, às vezes tinha aniversário, não podia ir, perdia. Meus amigos queriam sair, não, gente, não posso, tô trabalhando. E na minha cabeça eu tava fazendo a melhor escolha pra mim, sabe? Falei, não, preciso trabalhar, minha empresa precisa crescer, pra eu poder prosperar na vida, então eu tô fazendo certo, né? Só que quando a gente entende que esse não é o movimento certo, porque esse movimento, né, a gente precisa mesmo ter esse gás, correr atrás, né, fazer o que ninguém vai fazer por nós. Só que o que ninguém vai fazer por nós também é esse movimento de se priorizar, né, olhar pra dentro da gente, cuidar do que precisa de atenção. Então, assim, é muito importante perceber, né, o que você fala, né, a gente precisa ter clareza e entender pra que a gente comece a agir, né. Eu acho que eu demorei muito, mas, assim, independente do tempo, né, que a gente tem esse despertar, esse caminho, né, que você disse e tudo mais, é o caminho certo, né, pra gente poder ir, porque senão não tem como pesar os dois lados da moeda, né, a gente tá ali só trabalhando e o lazer, né, o amanhã não existe, se a gente não dá, né, devida atenção pra isso, a vida passa, a gente assusta. E é não muito tem mais importante, tempo, né? com certeza. E eu acho assim, quem garante que a gente vai estar aqui, sabe? Sim. Daqui 3 anos, aí eu vou dedicar 2 anos de trabalho extremo. Eu não vou sair de casa, não vou fazer nada. Aí você fica 2 anos. No último dia desses 2 anos, sua vida acaba. O que adiantou? Exatamente. Nada. Você Entendeu? perdeu todas as Absolutamente oportunidades, nada. os aniversários, a Tudo, oportunidade de ir no cinema. Tudo. Ai, não busquei minha filhada na escola. Sim. Não fui no cinema. Não quis que ela dormisse na minha casa porque eu tinha palestra no dia seguinte. Tipo assim, nossa, eu não fiz. Gente, tipo assim, isso e outra, não é nem sobre, vou equilibrar aqui pra parecer equilibrada. Eu fiz isso porque eu queria fazer. Mas a questão é que, assim, a gente deixa de lado aquilo que nos abastece verdadeiramente. Sim. E quando a gente não é abastecido pela fonte de vida, que são aquelas coisas que trazem em nós a vontade de estar vivos mesmo, assim, a gente morre aos poucos. E a gente tem muita chance, muito mais tendência de entrar nesse lugar de tristeza, frustração e vazio do que uma pessoa que também se importa com as coisas que fazem sentido. Então, assim, é um equilíbrio. A vida hoje, eu falo que hoje o mundo tá caótico pra todo mundo. Tá todo mundo muito desesperado, muito desequilibrado emocionalmente, exausto, ansioso, com a saúde fragilizada, com a mente fragilizada. Então, a gente precisa encontrar uma forma de nutrir dentro de nós o equilíbrio diante das coisas que nos abastecem
positivamente e genuinamente abastecem. Não é assim que enche sua agenda, é que te traz vontade de viver. Vontade de viver, sabe? É aquela coisa simples de você comer uma coisa que você gosta muito e que você fala assim, que delícia, eu parei tudo pra comer isso. Tipo, eu queria muito, que vontade, que delícia. E você sente aquela satisfação, assim. Sim. Do mesmo jeito, um calor absurdo e você pular numa piscina. Tipo assim, você chegar em casa morto, você entrar num chuveiro quentinho, assim, tipo, água queimando suas costas, você, tipo, sentindo aquela sensação de relaxamento. Você chegar com um frio e você deitar num cobertor. Tipo assim, essas coisas super simples, Sim. que te enchem de vida. A minha filhada, ela chega, ela me dá um abraço e ela fala assim, tia, eu te amo. Tipo assim, minha vida, o meu dia muda. Nada mais estraga meu dia. Sim. Entendeu? Então, assim, você tá do lado de uma pessoa que você ama, sabe? Você pegar um domingo, dar a mão pra alguém e falar, amor, vamos na igreja? Vamos na igreja. Chega na igreja, assiste o culto. Tipo assim, te abastece, Sim. entendeu? Eu palestrar, meu caso, eu amo palestrar, eu amo falar com as pessoas, eu amo ensinar, eu amo compartilhar. Tipo assim, eu posso estar cansado do que for, velho. Eu sentei na frente de 50 mulheres, não precisa nem ser 2.000. Eu falei ali, eu vi o olho delas diferente, elas mudando a percepção, tipo, tendo insight. Você vê que, tipo assim, a pessoa tá ali te ouvindo e falando assim, mano, eu tô fazendo isso errado, eu tenho que mudar, Tipo assim, isso muda o jogo pra mim, entendeu? E são coisas assim, é tipo aquele trem de joguinho de videogame, que você vai pegando as moedinhas, assim, Mario Bros. Sim. Você vai pegando a moedinha, você vai lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Você passou no bichinho, você perdeu 500. Você passou de novo, você perdeu 500. Você passou de novo, você perdeu 500. Aí você vai de novo na moedinha. A vida é muito isso. A gente tá no pau quebrando, é o dia inteiro um bichinho por vez que tá tirando um pouco da sua vida ali. Você tem que encontrar coisas que te reabastecem, que te reabastecem, que te trazem vida de novo. Coisas assim, simples, que às vezes não vai ter sentido nenhum pra ninguém. E pra você faz todo sentido do mundo, sabe? Com certeza. Isso pra mim é muito precioso. E hoje eu consigo entender que a beleza da vida, a parte boa da vida, sem ser nem um pouco romântica, nem clichê, assim, ela tá nos detalhes. Definitivamente, assim. Sim. Não é sobre o dinheiro que você ganha. Hoje eu tava conversando com uma menina que trabalha comigo, eu tava falando com ela, eu falei, olha, independente do quão desafiador o momento esteja, a gente precisa entender que o que tem valor na vida mesmo, que o que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, a gente tem. E aí a gente tava conversando das nossas vidas particulares, assim, de situações que, né, a gente enfrenta muitos desafios, assim. Eu falo que quando eu me coloco no lugar de fala, quando eu subo num palco, quando eu gravo um podcast como convidada, tipo assim, eu só tô tendo um privilégio, uma bênção de compartilhar algo, porque assim, o meu BO é igual de todo mundo, sabe? Sim. Meus problemas são talvez até maiores, mas assim, se existe essa oportunidade de compartilhar isso, eu acho muito importante trazer essa verdade, sabe? Porque o que tem valor mesmo, muita gente tá desprezando. E muita gente tá adiando, sem nenhuma certeza do amanhã, sabe? E isso é algo que na nossa mente, pelo menos hoje pra mim, é inegociável. Eu tava muito nessa vibe, tipo assim, eu não vou casar agora, eu não tenho tempo pra namorar, eu não quero isso pra mim. Daí tem uns 2 meses que eu parei e falei, gente, você tem uma pessoa muito legal, se você tá gostando muito dessa pessoa, se ela pensa parecido com você, vocês têm, né? Eu tenho escrito uma pessoa do jeito que eu quero, a pessoa tem tudo o que você quer. Aí você vai falar assim, não, mas agora não é o momento, porque eu não vou fazer isso. Tipo assim, por que não? Sim. Sabe? Se existe uma vida dentro de você pra você organizar suas prioridades e entender como você dedica tempo ao que realmente importa, você precisa ressignificar. Entender que aquele novo contexto pede uma nova postura. Então a gente muda o tempo todo, a gente equilibra pratinhos o tempo todo, a gente pega pessoas que estão aqui e sobe, pega pessoa que tá nesse lugar e muda. E valoriza o que realmente é valioso. Sim, com certeza. Porque tem um tanto de gente valorizando saco de lixo. Sim. Né? Eu acho que é muito isso, sabe? Eu já me vi muito nessa posição de dar valor ao que, né, não tem valor e deixar de lado o que realmente tem. Eu acho que é interessante, né, o que você fala que quando a gente precisa expor isso, né? Porque, assim, eu demorei muito pra entender, tipo, gente, eu tô focando a minha vida no lado errado, sabe? Tô querendo enriquecer, ganhar dinheiro, né? O que é, né, os bens materiais diante, né, igual você falou, das coisas que realmente importam, né, na vida da gente. Então, é muito legal quando a gente começa a olhar pro que realmente importa, né? E hoje em dia, muito se vende dessa ideia de que a gente só precisa ter
né? Mas, assim, eu acho que é interessante a gente olhar a vida com essa perspectiva. Eu acho que um momento desafiador, né, que a gente passa, né, esses momentos de tristeza profunda mesmo, de se sentir no fundo do poço, quando a gente começa a ver as pequenas luzes, né, igual eu até coloquei o nome do podcast, O Poder da Luz, porque as pequenas luzes das nossas vidas, né, são realmente essas pequenas coisas dos nossos dias, os detalhes dos nossos dias, né, e o que nos mantém vivo ali, né, o que a gente trabalha tanto para ter, né, são esses momentos, né, com pessoas que realmente importam e que nos recarregam, né, nossa energia. Então, assim, é muito real, né, tudo isso que você disse. E eu acho que a virada de chave da minha vida foi ter entendido isso, sabe? Porque, assim, eu vinha trabalhando muito no meu negócio e não tava conseguindo ser o que eu realmente, assim, tinha dentro de mim, sabe? Tava deixando muito minha essência de lado. E aí eu falei, gente, eu preciso alinhar o meu propósito, sabe? Eu acho que o que mais me tirou do fundo do poço mesmo foi ter olhado pra mim e falado, não, eu preciso alinhar meu propósito de vida, entender pra que eu vim no mundo, porque não é pra isso, sabe? Tudo que eu tô fazendo esse tempo todo não faz nenhum sentido com o que eu sou, sabe? Então eu tava muito desalinhada. E aí eu falei, não, eu preciso começar a trazer um pouco mais de mim pra minha vida, sabe? Porque eu tô com o objetivo totalmente desalinhado com o que eu realmente gosto. É exatamente o que você falou aquela hora, de estar em um lugar que a gente não quer estar, de fazer uma coisa que a gente não quer fazer, só pra ir seguindo, sabe? É muito louco isso, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente independente, né? Eu sou uma mulher, assim, muito minha, muito afim de fazer o que eu quero fazer, tipo, desde 16 anos não dependo dos meus pais, tipo, hoje eu moro sozinha, eu não tenho mais essa, sabe, assim, eu não me vejo presa a nada nem a ninguém, tipo, eu sou zero apegada a coisas, assim, sabe? Tipo, também não sou tão apegada a pessoas, eu sou uma pessoa um pouco mais livre, assim, sabe? E livre no sentido de conseguir viver comigo, sabe? Assim, de me sentir bem na minha própria companhia. Sim. E aí, eu tava pensando esses dias, falei, gente, que loucura, né? Olha como que a gente ressignifica. Tipo assim, hoje eu tô em outra vibe. Eu já tô pensando assim, nossa, eu quero realmente me dedicar a esse relacionamento. Tipo, eu quero realmente ser mãe. Eu quero cuidar da minha casa, sabe? Assim, e eu tava olhando esse final de semana, eu tava lá fazendo uma comida e tá, não sei o que, arrumando as coisas da minha casa, assim. Aí eu olhei e falei, gente, olha eu, tipo assim, olha outra versão de mim, tipo, olha que especial, eu tô agora querendo viver uma outra fase, tipo assim, uma fase mais tranquila, uma fase que eu quero ser cuidada, sabe? Uma fase que eu aceito ser totalmente vulnerável, tipo assim, que eu não tô preocupada mais do que uma pessoa... Isso é muita maturidade, né? A gente vai entendendo, assim, não, assim, né? Eu tenho que amadurecer 1000 vezes mais, mas assim, eu era tão imatura que eu ficava assim, nossa, eu não preciso de ninguém, nossa, eu tenho que fazer tudo por mim, eu não quero nada, não sei, o que ele tem, assim, sabe? Tipo assim, e hoje eu já tô vivendo um outro momento da minha vida. Eu às vezes paro pra pensar e falo, nossa, será que até quando eu vou querer viver nesse ritmo que eu tô? Tipo assim, eu já não tô querendo nesse mesmo ritmo. Aí eu penso, não, quando eu for mãe, eu quero realmente ter tempo pra estar com meus filhos em casa. Tipo, eu quero fazer café da manhã. Eu quero levar na escola. Eu quero sair do trabalho antes pra buscar na escola. Eu quero participar da vida dos meus filhos. Eu quero ser uma excelente esposa. Eu quero cuidar da minha casa. Eu não vou deixar ninguém fazer a obra da minha casa pra eu ir lá visitar. Eu quero cuidar dos detalhes. Entende? Então, assim, é um outro momento. E isso faz muito parte da nossa vida. A gente precisa entender também que os ciclos da nossa vida, eles nos moldam, né? Sim. Então, um dia você pode ser extremamente obcecada, entender que você errou, isso não existe nenhum remorso ou culpa, né? Do tipo assim, não, eu dei muito mal, olha que tristeza, eu não devia ter feito isso, zero. Tipo assim, fiz, que bom que eu fiz. Agora eu posso fazer diferente. Porque eu já tenho consciência e clareza sobre isso, e essa versão foi muito boa pra eu estar onde eu estou hoje, mas não é a versão que eu quero seguir nutrindo dentro de mim. Porque eu tenho outras versões que são tão potentes quanto essa. Então, isso que eu tenho entendido muito, assim. Eu tenho descoberto várias versões potentes da Uyara que eu não conhecia. Eu conheci por muito tempo a versão potente empresária, sabe? E hoje eu tenho conhecido várias outras versões. E não só as versões potentes, eu também tenho conhecido as versões vulneráveis, as versões medrosas, né? As versões inseguras.
E é muito sobre a gente se apaixonar pelas nossas versões todos os dias, assim, porque é muito fácil a gente olhar pra nós, apontar o dedo e falar, nossa, você não consegue, você é medrosa, ou então você não dá conta. Mas assim, se eu olhar e falar, gente, que legal, né? Agora eu tô aqui, fazendo comida, querendo ficar aqui, sentada, fazendo nada, dormir de tarde, ir na igreja de noite, tipo assim, uma outra vibe, Outra entendeu? pessoa, Então né? é um outro momento da vida, assim. Sim, é muito legal. A gente tem realmente, né, essas fases, né? Porque a vida é assim, a gente vai crescendo e tudo mais. Então, eu também consigo perceber, né? Eu falo, nossa, eu sou outra pessoa, nem gosto mais desses lugares que eu gostava antes, nem gosto mais dessas pessoas que eu gostava antes. E tá tudo bem, né? Igual, por exemplo, um exemplo disso é meu Instagram. Antes eu seguia um tanto de gente que falava sobre um determinado assunto. Hoje em dia eu nem sigo mais, hoje em dia eu já tô em outros assuntos e, assim, é muito legal a gente ter esse olhar cuidadoso, né, pra gente. Igual você fala, não precisa se culpar, né? Aconteceu, ok, não é, tipo, algo que precisa de vir como uma culpa, né? Mas, assim, tá tudo bem, porque era aquela Jessie, hoje em dia eu sou outra. E, assim, é muito legal a gente conseguir ter esse olhar de cuidado pra gente, né? Porque é muito difícil, principalmente quando a gente tá passando por um processo, por exemplo, um processo depressivo, né? Onde a gente tem muita culpa de tudo é, né? Vem com muita culpa pra gente e tudo mais. E, assim, eu tenho aprendido muito, né? Nesse processo de tratamento, a ter esse olhar mais cuidadoso pra mim, sabe? Não julgar tanto as minhas escolhas e tudo mais. E ter essa menos cobrança, né? O que a minha psicóloga sempre fala comigo, se cobre menos. Que a gente às vezes se cobra muito também, né? Tipo, a gente idealiza, né, o que a gente quer pro futuro. Nem sempre a gente consegue fazer as coisas do jeitinho que a gente pensa, Planejou. né? Planejou. E aí nossa, tudo vou me cobrando muito, sabe? Então, tenho conseguido, sabe, olhar as coisas assim, olhar pra minha vida e me acolher mais, sabe? Tipo, isso é muito importante também, né? Hoje eu tava conversando com a Maria, assim, porque as meninas trabalham comigo, é uma constante pergunta, que é o seguinte, Yara, eu não sei, uma fala, né? Não é nem pergunta. Eu não sei como você dá conta de tudo. E elas acompanham muito minha rotina, né? Elas estão muito do meu lado, assim. Então, elas realmente vêm em meu corre. Elas sabem a hora que eu chego, elas sabem o que elas me pediram pra gravar, elas sabem o que eu tô fazendo ali na sala quando elas entram pra fazer reunião comigo, elas veem a hora que às vezes eu fico até tarde no escritório, ou eu saio mais cedo pra resolver um outro problema. A maioria das meninas trabalham diretamente comigo, tem acesso à minha agenda, então, tipo assim... Elas sabem que são 2 empresas, são minhas palestras, são meus workshops, aí tem o publi, né? Tipo assim, meus parceiros, enfim... além disso, o resto, né? Aí tem uma mentoria individual, aí tem um curso, aí tem um trem, enfim. Aí tem minha vida pessoal também, né? Eu sou uma pessoa, aí eu tenho meus relacionamentos. Nossa, e aí elas ficam assim, ui, eu não sei como que você dá conta de tudo. E eu falei, sabe como que eu dou conta de tudo hoje? Porque antes eu não sabia também. Eu só dava, assim, eu só achava que eu dava. Mas eu falei com elas assim, olha, existe uma coisa que faz com que a gente consiga dar conta das coisas. Primeiro que pra mim, dar conta é um termo que já envolve um peso muito grande, né? Sim. Tipo assim, dar conta de viver parece que é muito insuportável, né? Viver. Verdade. Você tá, tipo assim, fazendo uma coisa muito exaustiva. Difícil, né? Você não pergunta a ninguém assim, não, mas você deu conta? Você tá dando conta? Quando você fala isso, parece que tá falando isso com a pessoa. Eu achei que você não daria. Ou então assim, isso é muito pesado. Sim. É muito difícil. Você tem certeza que você dá conta? Não é assim que Sim. mãe fala? Não pega isso, você não vai dar conta. Sim. Então, tipo assim, dar conta é muito ruim. Realmente. É uma expressão muito pesada. Mas assim, como eu consigo viver a vida, equilibrar esses pratos e parecer muito tranquila, né? Estar em paz no processo. Realmente, Porque tem uma vibe muito... eu tenho plena legal. consciência de que eu tô fazendo o meu melhor todos os dias. E isso me traz uma paz estranha pros outros. Entendeu? Porque hoje as pessoas, elas estão tão ansiosas em ser o que o outro é. Porque, assim, a gente tá o tempo todo medindo a nossa caminhada com o cronômetro dos outros. E nunca vai dar certo. Isso sempre vai gerar ansiedade. Isso sempre vai gerar frustração. A gente tá sempre olhando para todos os lados, menos para nós. A gente sempre tem um ponto de referência que não é quem a gente foi ontem.
Então, todas as circunstâncias que a gente escolhe são circunstâncias que nos desconectam de nós mesmos. E a nossa jornada não é sobre o coleguinha que tá do nosso lado. A nossa jornada é sobre nós. No final disso tudo, na linha de chegada, a única pessoa que vai estar do seu lado do início até o final é você. Sim. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, assim, você e Deus, né? Eu que tenho muita fé, pra mim Deus já vai estar lá me esperando e eu vou só chegar e falar, e aí, você tava aqui mesmo? Mas, assim, o resto é passageiro na nossa vida. Então, a gente precisa se conectar com quem a gente é. Igual eu falei, gente, isso me dá tanta paz mesmo. É paz de verdade. Não tô fingindo de paz, não. Sim. Eu fiz um encontro lá em casa quinta-feira com meus meninas, falaram, Yara, não tem condição, você transmite uma paz, é uma coisa... Sim, e eu, tipo assim, eu nem muita. sinto isso, porque eu sou muito agitada, entendeu? Eu sou uma pessoa muito agitada, eu tenho muita energia. Uhum. Só que, assim, eu realmente consigo permanecer numa linha de equilíbrio, porque a minha vida sempre foi... Todas as vidas da face da Terra são cíclicas. Se a gente não encontrar dentro de nós um ponto de equilíbrio, a gente está totalmente suscetível a viver picos de emoções o dia inteiro. A gente tá completamente feliz, totalmente triste, tô muito bem, tô péssimo, tô ótima, tô horrível, não dou conta, sou ótima, incapaz. Assim, o dia inteiro. Você precisa encontrar dentro de você um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é a certeza de quem você é, a certeza do que mantém sua chama acesa e a plena convicção de que você está fazendo o seu melhor no momento presente com o que você tem. Sim. Então, tipo assim, isso te faz sentir paz. E isso te faz sentir confortável no próprio corpo. Sabe? Confortável na própria pele. Que hoje é a maior inquietação de todas as pessoas. As pessoas não se sentem confortável no lugar que elas estão, assim, com o que elas vieram fazer, com o que elas têm escolhido, né? É muito conflituoso. Tem gente que tá trabalhando com uma área X porque simplesmente falaram que vai dar dinheiro e ponto, acabou. Tipo assim, odeio isso, me estressa demais, eu odeio esse lugar, eu me desconecto todas as vezes que eu entro, eu vou trabalhar chorando, eu volto chorando, eu detesto. Tipo assim, é uma negação de quem você é, do que você acredita, do que você gosta, daquilo que faz sentido na sua cabeça. Tipo assim, tem que ser um sonho de... Como se você estivesse indo pra Disney, um mês com tudo pago. Não tem, mas isso é uma tortura. Não tem como. Relacionamento tem que ser só a parte boa. Tudo bem, não briga nunca, só beija, sexo, amor, presentes. Tipo assim, existe isso no mundo real? Não existe. Mas precisa ser um relacionamento abusivo, tóxico, com uma pessoa extremamente louca da cabeça que vai te tirar do eixo o tempo inteiro? Não. Entendeu? Então, assim, existem formas de a gente fazer escolhas na nossa vida que nos conduzam pro cerne, assim, do equilíbrio. E hoje é a única coisa que eu tô buscando na minha vida, assim. Relações equilibradas, lugares que me equilibram, esportes que me equilibram, conversas que me equilibram, sabe? Lugares que me equilibram, relacionamentos, amizades que me equilibram. E isso me faz permanecer diante do caos. Porque o mundo é um caos. Sim, é inevitável. Paz é só dentro da gente. Perfeito. Paz é só dentro da gente. Assim, quando você fala, né, desse equilíbrio, eu acho que, assim, eu ainda não encontrei o meu, mas vou refletir muito sobre isso, sabe? Sobre essa questão. Porque é um processo, né? Como que foi pra você falar, não, aqui é o meu ponto de equilíbrio, assim... Porque, assim, eu não consigo imaginar, sabe? O que ele... É muito mais fácil você descobrir o que te desequilibra. Entendi. É muito mais fácil. Entendi. Você descobrir o que te tira do eixo, porque é muito evidente. O que te deixa puto, você sabe. O que te deixa puto, você fala assim, não, eu odeio isso. Não, isso aqui me deixa, entendeu? É claro isso. Então, assim, é não fazer essas coisas. Entendi. Entendeu? E assim, eu tive que fazer umas escolhas muito drásticas pra sair desse lugar de contrariedade. Eu me contrariava muito. Muitas vezes pelas pessoas. Nunca era por mim. Eu sempre falava assim, eu não vou decepcionar essa pessoa, deixa eu fazer isso. Só que assim, eu odiava. Eu fazia triste, sabe? Eu ficava mal com aquela situação. Eu ia naquele lugar não me fazer bem. Tipo assim, eu não tava querendo estar ali, sabe? E assim... era tudo pelo outro, nunca era sobre mim. Então,
como que eu pensei nisso? Eu comecei a olhar pra mim, eu falei, nossa, o que que me deixa... E não é, igual eu tô te falando, não é uma sensação de euforia, felicidade extrema, êxtase da dopamina, não é isso. É tipo assim, calmaria. Sim. Eu prefiro hoje 1000 vezes estar em um lugar que eu vou me sentir calma do que em um lugar que eu vou me sentir euforicamente feliz. Ou, tipo assim, exageradamente eufórica. Ou, sabe, assim, essas pessoas que gostam de uma emoção. Não que vá ser ruim depois, zero, não é isso. É que, assim, eu tenho optado por situações que me trazem paz. Relacionamentos que me trazem paz, entendeu? E isso te conecta. E é muito fácil você saber essas coisas. Porque são coisas que naquele momento ali principal, elas não te machucam e elas não te tiram de si, sabe? Tem uma música que fala assim, que você saiba que rir... Como que é? Que rir é bom. Mas que rir de tudo é desespero. É que rir é bom? É que você entenda que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Eu não sei se era isso, mas é essa parte mesmo, que rir de tudo é desespero. E é muito isso, tipo assim, você tem que entender que é bom os momentos de felicidade, mas se você tá buscando isso o tempo inteiro, você tá desesperado. Sim. Entendeu? Até porque nunca vai ser assim, né? Nunca vai ser assim. Então, tipo assim, é aprender a lidar com essas oscilações e entender que existe esse lugar. Eu tava assistindo... Mas eu acho que não tem uma receita também, entendeu? Que aquele pra mim não é pra você, o que vai dar certo pra mim não vai dar pra você. É uma coisa muito... Por isso que eu falo, velho, autoconhecimento é a libertação da vida de qualquer pessoa, entendeu? Se você conhece seus limites, você sabe quem que você é, você sabe o que você gosta, o que te conecta com você, o que não te conecta. O que é do outro é do outro. Você tem que ser obcecado por você. Sim. Você tem que ser obcecado pela sua trajetória, pela sua vida, pelo que você vai construir, pelo que você faz de bom, pontos fortes, pontos fracos. Conhecer sobre você. Você pode ter uma referência, pode ter uma pessoa que te inspira, você pode ter uma pessoa que te desperta para a sua melhor versão, mas o que você tem que saber de A a Z é você. O que você é, o que você gosta, o que você pode, o que você dá conta, o que você não dá, o que te aquece, o que te deixa mais distante de você. Isso é o que você tem que saber. E potencializar o que te conecta ao máximo com a sua essência. Sim. E assim, nos seus negócios hoje, né? Nas suas 2 empresas, você tem conseguido... como, né, você tá trazendo essa nova versão da Yara para as suas empresas, assim? Concilia ou não? Concilia demais, porque eu falo assim, que é um ciclo. Hoje, as minhas 2 marcas, elas são muito indissociáveis, assim, de mim, né? Da minha essência, de quem eu sou, assim. E nos momentos que eu me desconecto de mim, eu sinto que isso afeta muito também, sabe? O contexto de entrega que eu tenho ali pro negócio. Da mesma forma que quando eu tô muito conectada comigo, as coisas fluem de uma forma diferente. Principalmente em relação à criatividade, que hoje é meu maior potencial, meu maior ativo, né? Dentro das empresas. Então, eu tenho conseguido conciliar isso. E esse momento, assim, de constância na vida e nas minhas emoções, assim, me trouxe muita clareza também do que eu queria seguir fazendo. Então, eu contratei muitas pessoas boas, sabe? E isso me colocou nesse lugar e me aproximou ainda mais dessa vontade que eu tenho de me dedicar a mais coisas, de sair ali tanto do operacional, de conseguir despertar a minha melhor versão e o melhor que eu poderia entregar pra companhia, sabe? Então, assim, é muito conjunto, assim, né? A gente não consegue separar a vida num todo. A vida é uma pizza. Então, assim, é tudo ali. Tudo junto, né? Tudo junto, misturado, né? Eu vou evoluir aqui na minha vida pessoal e eu depois, não existe isso. Então, assim, tá tudo andando muito conjuntamente, assim, sabe? Eu acho que eu também tô conseguindo achar esse eixo, assim, de calmaria em relação a pessoas, em relação ao processo. As coisas estão começando a entrar no lugar, assim, do jeito que eu acredito que faça sentido, né? Então, assim, eu acho que a gente tá caminhando, assim. Uns momentos com os passinhos de formiga, assim, porque é muito difícil crescer, né? Muito desafiador, enfim. Quanto mais o negócio cresce, mais burocrático fica, mais caótico fica. Mas saber que você tá construindo o melhor contexto, assim, te deixa em paz, né? Porque a gente planta hoje e a gente colhe amanhã. Então, assim, a gente tá fazendo um bom plantio, assim. Eu acredito que a gente vai ter uma ótima colheita. Sim, eu acho muito legal que você compartilhou acho que um mês atrás, mais ou menos.
E eu peguei, né, essa frase pra mim, que você falou lá, que não existe crescimento sem dor, né? Vocês passaram por um processo muito difícil nas empresas e tudo mais. E isso é muito legal, né? Vocês terem trago isso, né, pra rede social e tudo mais. O esclarecimento também, que você postou lá assistir. Eu achei muito legal, porque a gente vê de fora, a gente acha que é mil maravilhas, né? A empresa grande, nossa, mil Não maravilhas. tem problema nenhum. Nenhum! Todo problema resolve com dinheiro, paga. Isso! Você falou sobre isso e, assim, muitas vezes os meus negócios eu falo, nossa, esse problema aqui, Se eu tivesse dinheiro, entendeu? Então não é ia muito adiantar. legal ver uma realidade, tipo assim, que é uma outra realidade que a gente, né, a gente olha assim e fala, nossa, que legal, né? As coisas, é igual você falou, a vida não para, né? Os problemas não param. Sempre vai ter um problema maior pra gente resolver, né? Não, gente, só não tem jeito pra morte. Eu falei, Sim. você ainda tem um batimento cardíaco por minuto, você tá vivo, dá conta. Eu tava falando isso hoje também. É assim, se você tá no 45 do segundo tempo, você tem 2 minutos de acréscimo, você tem 2 minutos de acréscimo pra fazer o jogo virar. Sim. Entendeu? E você vira obcecado por esses 2 minutos de acréscimo. Porque é o momento de fazer o gol, velho. Sabe? Se tá empatado, é a hora de você ganhar o jogo. Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade. E assim, eu tava até falando isso, a gente pensar, dinheiro resolve tudo. Gente, não resolve. Não resolve. Pode ter o dinheiro que for, você consegue comprar 10 pessoas competentes, alinhadas com a cultura da sua empresa, com o ideal da sua empresa, com seus objetivos, e colocar essas pessoas dentro de um escritório e falar, resolve a vida da companhia hoje, instantaneamente. Não existe. Você que não abre uma contratação, chama todo mundo, tenta alinhar 3 meses toda a cultura da empresa com essas pessoas, Sim. tenta colocar a engrenagem pra rodar igual tava rodando antes com o time novo, velho, que você refez ali. Tipo assim, nós estamos vivendo e lidando com pessoas. Esse é o grande desafio da liderança, o grande desafio dos empresários hoje em dia, consolidar um bom time. As pessoas não estão comprometidas mesmo. A galera ainda não entendeu, principalmente essa geração mais nova, o que é o trabalho duro, né? O que é obedecer ordem, entregar o que foi contratado pra fazer mesmo, sabe? Ter uma organização e um planejamento, todo mundo obcecado por rede social, gasta um tempo do cacete com um tanto de coisa que não tem nada a ver, que não cresce em porra nenhuma, sabe? Tipo assim, e é essa a nossa geração, a galera tá delirando, querendo ganhar dinheiro fazendo menos que o mínimo. Sabe? Então, assim, isso é muito frustrante, até mesmo pra essa geração, porque ela nunca vai entregar o que a empresa precisa, e aí ela vai se sentir cansada. E aí é uma geração totalmente propensa a ansiedade, burnout, depressão, esgotamento e frustração generalizada. A gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. E por isso que eu gosto de falar sobre isso também, principalmente com a galera que tá comigo, porque, assim, dá tempo. Sabe? Sim. De fazer a diferença. Dá tempo de mudar o rumo da vida, assim, sabe? De marcar uma geração, assim. São poucas pessoas boas hoje. Boas de serviço. Mas eu acredito que tem muita gente boa no mercado. E que tem muita gente boa pra se capacitar também, se elas quiserem, sabe? E eu acho que é muito isso, assim. A vida é sobre a gente querer mesmo. E reconhecer a nossa vulnerabilidade. Todas as vezes que eu apareço lá no Instagram pra falar de BO e de merda, é porque realmente eu entendo que, gente, eu tô aprendendo igual qualquer pessoa. Entendeu? Sim. A única diferença é que eu tenho talvez mais ou menos tempo que você, mas isso também não me coloca num lugar de prestígio. Porque tem gente que vive 10 anos errando o mesmo erro que uma pessoa que errou e aprendeu em 1 ano. Entendeu? Sim. Por isso que compartilhar, né, as experiências também é uma coisa que, igual você disse, hoje em dia te move, né? Trazer as coisas que acontecem na sua vida, seus desafios, tá alinhado muito com o seu propósito, né? Porque, assim, a gente entende que esse movimento de falar, de explicar, de trazer conhecimento, pode mudar, igual você falou, uma geração, né? Então, é muito importante, sabe? E eu tô gostando muito do nosso bate-papo. O que você tá achando? Eu tô amando, tô achando perfeito, muito bom. Eu amo falar disso, de verdade. Acho muito bom. Sim, nossa, eu tô adorando, tô aprendendo. Vou assistir o episódio, assim, 1 milhão de vezes pra eu fixar cada vez mais tudo que a gente trouxe pra cá. Gente, dei uma pausa aqui, mas já tô voltando falando, assim, das pessoas que fizeram isso tudo acontecer, né? Que são as minhas empresas parceiras. Sabor do Churrasco,
Sabor do Sushi e o Dr. Samuel, fisioterapeuta. Então, gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos, tá? O episódio com a Yara tá sendo maravilhoso. E já vou mandar, né, a pergunta para ela. Nossa pergunta-chave aqui do nosso podcast, né? Que é... Qual que é a luz, né, que você quer deixar para essas pessoas que assistiram o podcast até agora? O que você quer deixar aí de valor pro mundo? Ai, gente. Então, só existe uma forma de nós sermos a nossa melhor versão. Conhecer o nosso potencial. Saber o que a gente pode fazer e compreender as nossas limitações. Então, não tem como eu querer ser boa pro mundo se eu não conseguir ser boa pra mim. E a verdadeira luz, assim, que eu falo que existe em cada pessoa é o momento que ela tira a sombra da ignorância. Que é aquele momento que ela traz a luz com autoconhecimento. Que realmente é a maior libertação, assim, que a gente pode viver na nossa vida. E mais do que isso, assim, existe uma luz extremamente potente que tá dentro de mim, que é a luz divina, né? Eu falo que quando a gente se conecta com a essência da nossa criação, com o nosso Criador, que é Deus, tudo se transforma, assim. É aquela coisa que as pessoas falam assim, não sei o que ela tem de diferente, mas tem alguma coisa nela que faz ela ser diferente. Tem alguma paz, tem algum trenzinho, assim, né? Alguma coisa. Então, eu falo que sem sombra de dúvida, assim, eu não sou merecedora de nada, assim, que hoje, né, acontece na minha vida por mim mesma, assim. Eu acredito que existe uma graça de Deus muito grande na minha vida e que existe uma humildade da minha parte em querer aprender com ele todos os dias também, porque eu falo, não sei nada, eu não posso nada, eu não aguento nada se não fosse Deus em mim e através de mim. Então, descubram quem vocês são. Primeiro, em Deus. Quem Deus fala que você é. E depois descubram quem vocês são em si mesmos. Entendendo, assim, o que você gosta, o que você não gosta, o que você pode, o que você não pode, o que você é bom em fazer, o que você não é tão boa assim, o que você tem de diferente, assim, né? O que te coloca à frente no seu mercado, no seu segmento, na sua casa, num relacionamento. Quais são as suas vontades genuínas, né? Entender se você não tá sendo convencido por padrões que não são seus, que não fazem sentido na sua vida, motivado por narrativas que nem se encaixam naquilo que você realmente quer, mas que você adotou ali como algo que fazia sentido, porque todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo quer, né? Então, assim, eu acho que a maior luz é descubra dentro de você o poder que existe para transformar o mundo. Acho que é isso. Nossa, gente, meu Deus, que maravilhoso. Sério, de verdade. Muito obrigada. Obrigada tá? a você, eu amei o convite. De verdade, obrigada por ter vindo. É muito importante para mim, tá? Tudo isso que a gente fez aqui. Então, eu queria te agradecer de coração, tá bom? Por isso. E tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar esse episódio vai, assim, ficar impactado, assim como eu tô. Tô, assim, em êxtase, tipo, nossa, que maravilhosa, sabe? Opa, obrigada. Então, obrigada de coração mesmo. Assim, você é mais do que a gente vê na internet, a gente assiste lá. Acho que você é uma pessoa que inspira muito, tá? Então, eu desejo que você continue fazendo isso e que mais pessoas, mais mulheres, assim como eu, consigam chegar nos seus conteúdos e, assim, ver que a vida real, ela é diferente, né, do que muita gente posta e tudo mais. Então, eu gosto muito do que você entrega lá, sabe? No seu Instagram. Então, deixa aqui, gente, indicação. Vão lá seguir, que eu amo acompanhar, tá? E é isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo. a você. Tá bom? Eu amei Obrigada. a questão que você fez até aqui e eu sou muito grata também. Você é muito especial. Obrigada. E obrigada, gente. Obrigada. Então tá, galera. Brigadão e até o próximo, tá?